A gente vai começar, óbvio, repercutindo a primeira grande pauta do dia, que tem a ver com Luiz Inácio. Luiz Inácio sendo perguntado a respeito da manifestação do dia 25 por uma jornalista do grupo lá do Valor Econômico. E vejam a reação das pessoas em volta daquele evento oficial, evento do governo, tá? Vejam só como se deu essa interação. Sou Lu Aecoota, repórter do jornal Valor Econômico. Eu gostaria que a ministra Esther detalhasse um pouco mais como vai ser a participação da iniciativa privada nesse programa. Se o ministro Rui Costa também puder falar sobre a conexão desse programa com o PAC, né? E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ministra Esther e ministro Rui. E Adriles, na linha que o Suano está falando, eu fico observando toda essa situação nossa com relação a jornalista. Perceba como a jornalista está intimidada, como a jornalista ela está cheia de dedos para fazer uma pergunta absolutamente regular, uma pergunta óbvia, uma pergunta ridiculamente óbvia aqui, mas ela falou que ela foi ousada para perguntar para o Lula sobre o dia 25. Ou seja, o clima lá é um clima de tensão e de constrangimento para qualquer pessoa que se coloque como alguém que está questionando o regime, Adriles. A questão que se coloca é a seguinte: em 1993 ou 94, teve um ex-ministro, eu sou velho, talvez o Suano vai lembrar também, o ministro Rubens Recupero, do governo Itamar Franco, disse uma frase que custou a ele o Ministério da Fazenda, inclusive, numa entrevista, no off de uma entrevista: o que é ruim, a gente esconde. O que é bom, a gente mostra. Eu não tenho escrúpulo. Essa frase do Recupero, falando dos bastidores políticos, hoje foi catapultada à própria realidade social, que a gente está vendo assim, escancaradamente, e que é, eventualmente, mostrado pelas redes sociais. Porque o que é ruim, não só para o governo Lula, mas para a grande mídia, para a Rede Globo, para o judiciário, isso tudo é escamoteado, isso tudo é silenciado, isso tudo não é mostrado. Nada é exibido da ditatoga que a gente está vivendo, da ditadura que a gente está vivendo, de pessoas sendo presas, silenciadas, massacradas, tendo suas contas bancárias bloqueadas, exiladas em última instância, presas até a morte, sem o devido processo legal e sem um julgamento justo, como foi o caso do Crezão. Então, quando o Lula tenta exatamente escamotear a realidade, não falando daquilo que eventualmente é escancarado, tem 1 milhão de pessoas, a maior manifestação da história da República Popular, em nome da defesa não só do ex-presidente Bolsonaro, mas de todos os perseguidos por essa ditadura, ele simplesmente está fazendo o que a Rede Globo faz, né? Escondendo a realidade, escamoteando a realidade, sendo indiferente, não só a uma mulher especificamente que estava ali, mas sendo indiferente à realidade. A realidade clama. Onde estão os eleitores de Lula? Moram nas urnas eletrônicas? Tudo bem, pode ser até que, eventualmente, esse eleitorado do Lula tenha se colocado em contraponto, em rejeição ao Bolsonaro, que o Bolsonaro, embora tenha uma adesão enorme, gigantesca na população, ele também tem uma rejeição. Mas as pesquisas dão que ele tem entre 30% e 40% de aprovação popular. Cadê? Coloca a gente na rua. Cadê? Fora do cercadinho, cadê os eleitores do Lula? Ele vive fazendo comício semanalmente. Não aparece ninguém. É uma coisa assim estranhíssima. E aí, quando você tem, ainda que sufocada, a manifestação popular de milhões de pessoas que eventualmente até têm um receio, falando que podem ser presas por se manifestarem, pessoas sendo presas por darem a livre opinião, a liberdade de expressão sendo massacrada, pessoas ao entorno do Bolsonaro sendo presas, sendo censuradas, sendo perseguidas, e ainda assim o homem arregimenta milhões de pessoas nas ruas. É claro que o Lula vai
esconder, ou, aliás, tentar esconder essa realidade que não é mais escondível, não é mais censurável. Entendeu? É só a Rede Globo, a grande mídia, o judiciário e Lula que tenta fingir que não vê a realidade. Quer dizer, o judiciário não só finge que não vê, como atropela a realidade. Ele, em nome de uma suposta democracia, ele atropela a liberdade das pessoas, né? Então, é isso que o Lula faz. Ele finge que não vê a realidade. E aí, ele é alicerçado nessa demência individual que ele tem pela demência coletiva de uma grande mídia que não só esconde a realidade, como deturpa a realidade. Mas agora é tarde demais. O povo está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Existe uma ditadura, existe um governo completamente impopular e ilegítimo, e existe um presidente que usa e abusa do seu apoio no judiciário e na grande mídia para não só sufocar a realidade, como censurar e prender aqueles que querem mostrá-la. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.